Boa tarde, meus queridos alunos. Professor Anthony para mais uma aula de filosofia. Hoje é quarta-feira. Vamos começar, como de costume, fazendo uma breve revisão do que nós vimos na aula passada. Na aula passada aprendemos que a filosofia não é uma ciência e também não é uma religião. É uma profunda e racional análise dos diversos problemas que afetam o ser humano. Descobrimos que o conceito de autonomia é liberdade por si mesmo, de acordo com a ética e a moral pessoal. O conceito de radicalidade afirma que a filosofia vai a fundo ao analisar as questões até chegar à raiz dos questionamentos. Historicidade é o conceito que afirma que a disciplina de filosofia procura mostrar qual é a posição de filósofos do passado e do presente em relação às questões humanas. O conceito de universalidade deixa claro que os assuntos tratados na filosofia dizem respeito às questões que afetam, em maior ou menor grau, a totalidade das pessoas. Passamos então à leitura do texto da aula número 5. Os mitos gregos. Vimos na aula anterior as principais características da filosofia. Essa nova forma de conhecer o mundo foi surgindo aos poucos na Grécia. Nós dizemos que a filosofia surge a partir de uma explicação do mundo contrária ao que era explicado dos mitos. Afirmamos que a filosofia surge a partir dos mitos, mas com uma visão de mundo diferente. Portanto, antes de compreender melhor a filosofia, precisamos conhecer também os mitos, principalmente os mitos gregos. Mitos são narrativas utilizadas pelos povos antigos para explicar fatos da realidade e fenômenos da natureza que não eram compreendidos por eles. Os mitos utilizam de muita simbologia, personagens sobrenaturais, deuses e heróis. Todos esses componentes são misturados a fatos reais, características humanas e pessoas que realmente existiram. Um dos objetivos do mito é transmitir conhecimento e explicar fatos que a ciência ainda não havia explicado. Pessoal, estes são os deuses do Olimpo, na mitologia grega. Aparece para vocês aí Zeus, o deus do trovão. Ele é o governante do Olimpo. Ao seu lado, Poseidon, deus dos mares. Atena, deusa da guerra e da sabedoria. Ares, deus da guerra. Ártemis, deusa da caça. Hermes, o deus mensageiro. Hera, a deusa do casamento. Deméter, a deusa da colheita. Hefesto, o deus da forja. Apolo, o deus da música. Dionísio, o deus do vinho e das festas. E Afrodite, a deusa do amor. Se você quiser saber mais a respeito de algum desses deuses, deixa um comentário aqui que em breve a gente conta uma história a respeito deles, ok? No final desse vídeo, contaremos um pouco da história mitológica de Hércules. Vejamos agora mais algumas características de um mito. Tem caráter explicativo ou simbólico. Relaciona-se com uma data ou com uma religião. Procura explicar as origens do mundo e do homem por meio de personagens sobrenaturais como deuses
ou semideuses. Ao contrário da explicação filosófica, que se utiliza de argumentação lógica para explicar a realidade, o mito explica a realidade através de suas histórias sagradas, que não possuem nenhum tipo de embasamento para serem aceitas como verdades. Alguns acontecimentos históricos podem se tornar mitos, desde que as pessoas de determinada cultura agreguem uma simbologia que tornem o fato relevante para as suas vidas. Todas as culturas possuem seus mitos. Alguns assuntos, como a criação do mundo, são bases para vários mitos diferentes. Muito bem, meus amigos. Agora vou explicar para vocês um pouco mais sobre a mitologia dos gregos. Mas primeiro, eu gostaria de explicar como os gregos entendiam a vida. Começando pela existência de vários seres. Eles acreditavam que o mundo era composto por deuses, heróis, humanos e titãs. Os titãs eram monstros mitológicos que habitavam a Terra desde a época dos deuses. Os deuses eram seres imortais e controlavam a vida na Terra. Os heróis eram formados por filhos de deuses com seres humanos, o que colocava eles numa categoria acima dos seres humanos. Eles eram semideuses. Eles tinham histórias lendárias que eram contadas de geração para geração. Por fim, nós temos os humanos, que são seres como nós. A história de Hércules começa assim. Zeus, Deus Supremo do Olimpo, era casado com Hera, a deusa do casamento. Mas ele não era muito afeito à sua esposa. E de vez em quando, ele se transformava em ser humano, assumia um aspecto humano e descia até a terra para viver entre os mortais. Numa dessas viagens que fez, se apaixonou por uma linda moça chamada Alcmena. Ela era casada com o rei de Tebas, Anfitrião. Ele ficou apaixonado por ela. Alcmena estava sozinha no castelo de Tebas, pois seu esposo Anfitrião havia ido para a guerra. Zeus, aproveitando-se desse momento, caracterizou-se com as feições de Anfitrião e enganou Alcmena. Passou a noite com ela e ela se tornou grávida de um filho de um deus do Olimpo. Passado um tempo, ela deu à luz a um menino que deu o nome de Hércules, ou em grego, Heracles. Ele não era um menino como os outros. Ele tinha a força dos deuses. Alcmena era filha de Perseu. E havia uma profecia na época que dizia que o neto de Perseu se tornaria rei na terra. O filho de Zeus, Hércules, estava profetizado a ser um grande homem. Zeus queria que ele se tornasse imortal. Mas Hera, ao descobrir a traição do marido, queria exterminar essa criança. Enviou para a terra serpentes venenosas para matar o menino. Mas o que aconteceu foi surpreendente. Apenas um bebê, Hércules, conseguiu segurar pelas mãos as duas serpentes e estrangulá-las na frente de todos, provando que ele era mesmo um filho de Zeus. Zeus, com a intenção de transformar o seu filho Hércules
num ser imortal, ordenou ao deus Hermes para que trouxesse seu filho todas as noites para beber do leite de Hera, sua esposa, enquanto ela estivesse dormindo. Assim fez o deus mensageiro, e toda noite Hércules se alimentava daquele leite especial dos deuses. Quando terminava de beber o leite, as gotas que escorriam dos seios de Hera se transformaram no que é a Via Láctea. Essa é a simbologia dos gregos para descrever a formação do universo que nós conhecemos. Hércules parecia uma criança normal, mas tinha uma força sobrenatural e não conseguia controlar os seus poderes. Foi então que Zeus ordenou que o centauro Quiron, o mesmo que havia treinado Ajax e Aquiles, que instruísse Hércules em sua vida. Hércules então foi levado a Quiron para seu treinamento na guerra e na luta. Quando se tornou um homem, Hércules recebeu a visita de duas ninfas, filhas do deus Oceano, chamadas Prazer e Atitude, que lhe propuseram a seguinte escolha: ou uma vida simples e imortal, ou uma vida gloriosa e mortal. Hércules escolheu a segunda opção, uma vida gloriosa, mas mortal. Hércules então casou-se com a filha de um rei, chamada Megara, e teve vários filhos. Mas a ira de Hera não havia terminado. Ela queria ver o filho ilegítimo de Zeus morto e lançou um feitiço, enlouquecendo o herói. Ele achou que estava no meio de uma batalha e começou a lutar. Quando ele acordou, ele havia matado todos os seus filhos e a sua esposa. Por conta dessa loucura, Hércules deu um grito tão alto que foi ouvido no Monte Olimpo. Para se redimir de seus erros, Hércules abandonou tudo e buscou ajuda no oráculo de Delfos, o mesmo oráculo que os gregos consultavam sempre que precisavam tomar uma decisão importante. No oráculo de Delfos, Hércules ouviu que para se redimir de seus pecados, deveria servir a seu primo. Euristeu era rei de Micenas e era devoto da deusa Hera, e assim como a deusa, queria ver a morte de Hércules. Ordenou que ele fizesse 12 trabalhos mortais, para então estar livre de suas tarefas. Esses trabalhos ficaram conhecidos como os 12 trabalhos de Hércules. Se você gostou da história que eu contei até aqui, deixe um like nesse vídeo e se inscreva no canal. Na semana que vem, nós teremos a segunda parte das aventuras do herói Hércules, contando como foi os seus 12 trabalhos. Valeu, galera! Tudo de bom para vocês! Até semana que vem!